Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal MS Fé Católica, também no canal Fé Católica, esse vídeo também será postado. E hoje eu quero trazer aqui um documento que não é muito conhecido, né? Eu mesmo tive dificuldade de achar esse documento, né? Eu só consegui achar em latim, aí tive o trabalho de traduzir para português. Na verdade, o Google traduziu, né? Porque eu não entendo de latim, então eu peguei o texto, coloquei no tradutor do Google e fiz a tradução, né? Não é um documento conhecido, como eu falei, é um documento do século XVII, do Papa Urbano VIII, né? Que é a bula Santissimus Dominus Noster, é Santíssimo Senhor Nosso em latim, né? É um documento publicado no dia 13 de março de 1625, que o Papa publicou, o Papa Urbano VIII, ele publicou para combater abusos que estavam acontecendo na época com relação a devoções não autorizadas pela igreja, né? Pela igreja. E entre essas devoções, estava justamente o quê? A devoção, a veneração, o seguimento de revelações que não eram aprovadas pela igreja. Revelações privadas, no caso, né? Então, por que eu resolvi trazer esse documento? Eu já usei esse documento, já citei esse documento numa live que eu fiz algum tempo atrás, onde eu explico, né, por que o católico não pode, não deve seguir, né, revelações privadas, aparições marianas que não são reconhecidas pela igreja. Né, tá na playlist de aparições e revelações privadas no meu canal, inclusive vou deixar o link dessa live na descrição desse vídeo para quem não viu. E hoje eu quis trazer de novo esse documento, né, para mais uma vez reforçar, né? O católico só pode seguir aparições e revelações privadas que são reconhecidas pela igreja. Se não é reconhecido, você não está autorizado, você católico, não está autorizado a seguir, né? Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui na tela, compartilhar aqui na tela o documento, tá aqui, né? Eu vou compartilhar, deixar aqui na descrição o link de acesso ao texto em latim, que eu achei, e também essa versão em português, a tradução que eu fiz, para quem quiser ter acesso. Então, tá aqui, Bula Santíssimos Nominus Noster, a bula do Papa Urbano VIII, do dia 13 de março de 1625, né? Então, a fonte que eu já tirei esse aqui é um livro chamado Magnum Bullarum Romanum. É um conjunto de vários documentos da igreja em latim, né? O volume 4, página 85. Como falei, vai estar na descrição a fonte, que você tem acesso a esse livro aí. Um site que tem ele digitalizado, né? Então, vamos lá. O documento é uma definição sobre as imagens dos ainda não propostos pela Sé Apostólica como canonizados ou beatificados, com raios, louros, joias ou a colocação de placas e luminares nas suas sepulturas e a recepção, né, e consagração delas com atestados acima apresentados, ou seja, narração de seus milagres em livros impressos, ou a narração de seus milagres em livros impressos. Então, é uma definição sobre a devoção indevida a pessoas que não foram nem beatificadas pela igreja, né? Então, vamos pular para a introdução do documento, né? Aqui, ó, diz o seguinte: Nosso Santíssimo Senhor, o Papa, aqui ele está falando do Papa, né? Diligentemente tem observado os abusos que se insinuaram e insinuam-se diariamente, sem se deixar de venerar os falecidos com fama ou opinião de santidade ou martírio, que não foram honrados com a honra de canonização nem de beatificação pela Sé Apostólica. Então, quer dizer, ele está falando de relacionados ao quê? Devoções indevidas a pessoas que tinham fama de santidade, mas não eram nem beatificados pela igreja, nem mesmo beatificados, né? E não só isso, vamos continuar. O texto diz o seguinte: Mas suas imagens estão em oratórios e igrejas, em todos os lugares, em lugares públicos e também em lugares privados, com louros, raios, esplendores e milagres e revelações, né? E outros benefícios recebidos de Deus através de suas intercessões são narrados nos livros de suas ações. Quer dizer, milagres e revelações são narrados no livro de suas ações. Em seus túmulos, tábuas, imagens e outras coisas recebidas em troca de benefícios são testemunhadas. E lâmpadas e outras luzes são anexadas. Então, entre essas devoções indevidas que esse documento está combatendo, está o quê? Justamente a devoção indevida a revelações que não são reconhecidas, né? Veja que aqui ele fala de milagres e revelações atribuídas a pessoas aí que, né, a igreja não reconhece como santas nem beatas, né? Obviamente, então ele está falando também de milagres e revelações que não são aprovados pela igreja, né? Mas que são publicados e divulgados em livros aí, né? Vamos continuar. Parágrafo primeiro.
E desejando, portanto, enfrentar abusos dessa espécie, quer dizer, então o objetivo aqui desse documento é combater estes abusos, né? Devido ao dever do ofício pastoral, declarou quem? O Papa, né? O Papa declarou, estabeleceu e decretou junto aos ilustres e reverendíssimos cardeais do Senhor, né? A questão comunicada aos inquisidores gerais contra a perversidade herética em toda a República Cristã, ou seja, em todo o povo cristão, né? E maduramente considerou e discutiu que nenhum homem com fama de santidade ou martírio, por maior que seja, imagens de defuntos e outras coisas ditas, que coisas ditas, que foi dito aqui em cima. Aqui, ó. Foi dito nessa apresentação, nessa introdução. Que inclui o quê? Revelações. Então, nessas outras coisas ditas que foi falado aqui, ó, tá inclusas as revelações. Ou seja, revelações que são publicadas sem autorização da igreja, né? E tudo mais, semeie e indique para si veneração e culto em oratórios, em lugares públicos ou privados, ou em igrejas seculares e regulares, independentemente de ordem ou instituto, congregação, sociedade religiosa que estejam vinculados. Antes de serem canonizados pela Sé Apostólica ou serem declarados beatos, e se estiverem vinculados, sejam destituídos. Vinculados ao quê? A congregação religiosa, instituto, sociedade religiosa, enfim, né? Sejam destituídos, pois ele ordenou, ele, o Papa, né, ordenou que sejam removidos imediatamente. Então aqui já está falando o seguinte: as coisas que foram listadas aqui, né, pessoas que não são beatificadas nem canonizadas, as imagens dessas pessoas, objetos relacionados a essas pessoas, relacionados livros que narram milagres e revelações atribuídas a essas pessoas, o Papa está dizendo que o Papa proibiu, né, que essas coisas se tornem objeto de veneração e culto. Quer dizer, não é para ter veneração e culto para essas coisas, incluindo as revelações. Então aqui já está proibindo o quê? Ter veneração e culto por revelações que não foram nem aprovadas pela igreja. Né? Aqui ele fala, né, para não indicar para si veneração e culto antes de serem canonizados pela Sé Apostólica ou declarados beatos, né? Aqui, no caso, é mais especificamente para pessoas, mas para qualquer uma dessas coisas que está falando, para não ter essas devoções antes de isso ser aprovado, antes da igreja aprovar tais devoções, né? Aqui fala sobre, né, é, essa veneração em oratórios, lugares públicos ou privados, né? Aqui, então aqui ele está proibindo também até o culto privado. Aqui não falou de intercessão, lógico, a igreja não teria como proibir de intercessão de uma pessoa que é falecida, mas não é nem beatificada, porque a igreja precisa disso para poder beatificar e canonizar, né? Porque a canonização, a igreja confirma que a pessoa está no céu porque ela foi santa. E a certeza que a igreja tem que a pessoa está no céu vem justamente da resposta a um pedido de intercessão. Alguém pediu intercessão daquela pessoa e foi atendido, a pessoa teve um milagre. É por isso que, para canonizar, é preciso que dois milagres atribuídos à intercessão daquela pessoa sejam comprovados, né? Um para beatificar e outro para canonizar. Mas, assim, a legislação canônica atual proíbe somente o culto público. A pessoas que não, a pessoas, a questão de pessoas, o culto público a pessoas que não são nem beatos. Está no cano 1187 do Código de Direito Canônico, ela vai dizer, né? Que só é lícito venerar com culto público os servos de Deus que foram incluídos pela autoridade da igreja no álbum dos santos ou beatos. Né? Então, na lei canônica atual, só é permitido veneração privada, porque não é canonizado nem beatificado. Atos públicos de veneração para essas pessoas não pode. Né? Então, manifestações públicas de devoção para pessoas que não são nem beatos, pela lei canônica atual, é proibido. Só é permitido manifestações privadas, você na sua casa, de forma privada ali, né? Mas, quanto à questão das revelações, eu vou mostrar aqui, continua, a regra é a mesma. A regra que o Papa Urbano VIII estabeleceu aqui ainda vale até hoje, eu vou mostrar. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele proibiu que as revelações privadas fossem se tornassem objeto de veneração e culto. Ele está proibindo seguir essas revelações, né? Também, né? E o parágrafo segundo, que ele vai proibir a publicação dessas revelações, né? Aqui, ó. E da mesma forma, e de resto, proíbe que sejam impressos os livros dos mesmos homens que eram famosos pela santidade ou pelo martírio, ou pela opinião, como é preferível, de terem suas vidas feitos milagres ou revelações, né? Ou quaisquer benefícios que tenham recebido de Deus através de suas intercessões, com a finalidade do reconhecimento ou aprovação do ordinário. Né? Então, aqui está proibindo publicar livros que narrem feitos, milagres, revelações, ou qualquer coisa que alguém tenha recebido por intercessão desse falecido. Publicar sem a igreja aprovar. Porque se tiver alguma coisa assim, tem que levar para a igreja analisar e depois decidir se aprova ou não. Né?
que no reconhecimento deverá usar teólogos e outros homens piedosos e cultos como confidentes. E para que não haja fraude, erro ou qualquer coisa nova e irregular que seja cometida e esteja seriamente comprometida, ele transmitirá o trabalho pronto a ser apostólico e guardará a sua resposta. Olha como ele termina esse parágrafo, que interessante. Na verdade, as revelações e os milagres e outros benefícios mencionados acima, que foram impressos nos livros que contêm as vidas e ações desses homens, e até agora sem reconhecimento e aprovação desse tipo, não querem ser considerados aprovados de forma alguma, mas sua santidade o ordena. O que está dizendo aqui? Que, na verdade, essas revelações, milagres, que são publicados sem aprovação da igreja, o pessoal publica. Quem publica, publica porque não quer aprovação da igreja. Quem publica não está nem aí para aprovação da igreja. Mas o Papa ordena que tem que ser aprovado pela igreja. Então tem que ser aprovado, né? Então, né? Então, conforme esse documento já fica claro que é proibido ter veneração, culto a revelações que não são aprovadas pela igreja. Então, é proibido seguir essas revelações e é proibido publicar. O Papa aqui proibiu a publicação de livros, né? Com essas revelações. Só que, vamos pensar um pouco. É óbvio que ele, como ele escreveu isso aqui no século XVII, é óbvio que ele não ia proibir a publicação por meios digitais, via internet, que não existia na época, né? Mas se esse documento tivesse sido escrito agora no século XXI, com certeza, né, se o Papa Bano VIII vivesse no século XXI, ele teria incluído também a proibição, ele teria proibido também a publicação pelos meios digitais, publicação pela internet, né? Sites, YouTube, etc. Ele teria proibido também. Então, digamos assim, atualizando um pouco essa proibição, a gente pode dizer que também, por isso aqui também fica proibido publicar também pelos meios digitais, na internet, né? Que é publicação do mesmo jeito, só muda o meio, né? Mas para esse documento já fica claro, é proibido seguir e divulgar o que não é aprovado pela igreja. E como eu falei, isso aqui, essa questão vale até hoje, essas proibições referentes às revelações privadas, essa regra vale até hoje. Para se publicar, poder publicar e seguir uma revelação privada, tem que ser aprovado pela igreja. A regra não mudou. Essa regra não mudou. É lógico que, como esse aqui é um documento do século XVII, alguém poderia dizer assim, tá, mas o documento é de quase 500 anos atrás, né? Quase 400 anos atrás, aliás, né? Então, quem garante que de lá para cá a regra não mudou? É lógico, alguém poderia fazer essa pergunta. E é por isso que eu vou trazer um documento bem mais recente, um documento de 14 anos atrás, do Papa Bento XVI, onde ele mostra que isso aqui não mudou, né? Que é a exaltação verbum domini. Nesse documento ele vai explicar o que, que significa a aprovação da igreja para uma revelação privada. Por que, que a igreja aprova uma revelação privada? Está aqui o documento, está disponível no site do Vaticano, o link vai estar na descrição. E diz o seguinte: consequentemente, o sínodo recomendou o sínodo que aconteceu antes da publicação desse documento, que isso aqui é uma exortação apostólica pós-sinodal, ou seja, é um documento onde o Papa ele dá a palavra final sobre questões que foram discutidas no sínodo que aconteceu antes. Mas vamos lá. Consequentemente, o sínodo recomendou que se ajudassem os fiéis a bem distinguir a palavra de Deus das revelações privadas, cujo papel não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época histórica. Então aqui ele está citando o Catecismo, parágrafo 67, né? O valor das revelações privadas é essencialmente diverso do da única revelação pública. Esta exige a nossa fé. De fato, nela, por meio de palavras humanas e da mediação da comunidade viva da igreja, fala-nos o próprio Deus. O critério da verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo. Quando aquela nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo, que nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. A revelação privada é uma ajuda para a fé. E manifesta-se como credível precisamente porque orienta para a única revelação pública. E agora vem o que importa. Por isso, né, a aprovação eclesiástica de uma revelação privada indica essencialmente que a respectiva mensagem não contém nada que contradiga a fé e os bons costumes, né? É lícito torná-la pública e os fiéis estão autorizados a prestar-lhe de forma prudente a sua adesão. Uma revelação privada pode introduzir novas acentuações, fazer surgir novas formas de piedade ou aprofundar antigas. Pode revestir-se de um certo caráter profético e ser uma válida ajuda para compreender e viver melhor o evangelho na hora atual. Por isso não se deve desprezá-la. É uma ajuda que é oferecida, mas da qual não é obrigatório fazer uso. Em todo caso, deve tratar-se de um alimento para a fé, a esperança e a caridade, que são o caminho permanente da salvação para todos. Então veja, esse aqui é o número 14 da Verbum Domini, né?
E o Papa Bento XVI, ele vai explicar o que significa a aprovação eclesiástica de uma revelação privada. Significa três coisas. Primeiro, que a revelação não tem nada que contradiga a fé e os bons costumes, não tem nada contra a doutrina católica, nada que vai contra a fé e a moral que a igreja ensina. Segunda coisa, é, é lícito torná-la pública. Ou seja, a aprovação da igreja quer dizer que agora é permitido você divulgar como uma revelação verdadeira, né? E a terceira coisa é que os fiéis estão autorizados a prestar de forma prudente a sua adesão. Quer dizer, a aprovação da igreja significa que os fiéis estão autorizados a seguir aquilo lá, aquela revelação, acreditar naquilo como realmente uma revelação vinda do céu. Então, se essas três coisas são o que significa a aprovação da igreja, significa então que para você poder divulgar uma revelação privada como sendo verdadeira, uma revelação que vem do céu, e para você poder seguir essa revelação licitamente, né? Para você poder acreditar nessa revelação licitamente, você precisa que ela seja aprovada pela igreja, ela tem que ser aprovada. Entendeu? Então a regra lá do Papa Urbano VIII continua, né? Para você seguir uma revelação privada, ela tem que ser aprovada pela igreja. Para você seguir, para divulgar, tem que ser aprovado pela igreja. Se não tem aprovação, não é reconhecido, não é? Então não é lícito divulgar e nem seguir. E a aprovação tem que vir, né? A aprovação tem que vir de uma autoridade eclesiástica competente, ou seja, ou o bispo, ou a conferência episcopal, ou a Santa Sé, que são as autoridades de acordo com as normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações, que é um documento do Papa, da Congregação para a Doutrina da Fé, do Pontificado do Papa Paulo VI, de 1978, que estabelece, né, as regras, o procedimento da igreja para avaliar uma revelação privada, e lá é estabelecido que essas são as três autoridades competentes para avaliar uma revelação privada, né? O bispo local, de onde está acontecendo a revelação, a conferência episcopal do país onde a revelação está acontecendo, e a Santa Sé, por meio da Congregação para a Doutrina da Fé. Enfim, mas o fato é que tem que ter aprovação da igreja. E isso faz sentido. A igreja tem que ter essa preocupação em zelar pela fé dos fiéis, né? E nos apontar se aquilo que está sendo divulgado como supostamente revelação vinda do céu, de fato, se aquilo é realmente seguro para a fé católica, né? Veja, se não fosse necessário uma aprovação da igreja para você ter autorização para seguir aquilo como verdadeiro e divulgar como verdadeiro, não faria nem sentido a igreja se preocupar em se pronunciar sobre isso. Se a igreja tem essa preocupação em se pronunciar sobre esse assunto, é porque o pronunciamento da igreja sobre esse assunto é necessário para você decidir se vai ou não seguir aquilo. É necessário que a igreja se pronuncie, né? Então, quer dizer, é necessário então que seja aprovado para você poder divulgar e seguir, né? Logo, a conclusão é óbvia. Se não é aprovado pela igreja, você não está autorizado nem a divulgar, nem a ficar seguindo aquilo. Então, é isso que eu queria falar aqui hoje, né? É, espero que o vídeo tenha ficado claro. Se você gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações se não tiver ativado. Me segue no Instagram se ainda não me segue, @MSFcatólica. O link vai estar aqui na descrição. Tanto na descrição do vídeo aqui na MSF Católica, quanto na C Católica, né? Segue também o Simplício do canal Bate-Papo Católico, né? Lá no Instagram. O link do Instagram dele vai estar aqui na descrição, tanto no vídeo do MSF Católica quanto do AC Católica, tanto, né? Na MSF Católica quanto na C Católica. Se inscreva no canal da C Católica se ainda não são inscritos, né? Só pesquisar C Católica no YouTube, né? Ative o sininho das notificações se tiver ativado, dê seu like nos vídeos lá, assiste o vídeo lá também, divulgue o canal, segue a página da C Católica no Facebook, né? A C Católica, o link vai estar na descrição. Se inscreva também nos outros canais católicos, né? O canal Bate-Papo Católico do Simplício do Pedro Henrique, canal Universo Católico do Lucas André Perim, canal Informação Católica do Matheus Toledo, canal Hora do Macabeus do Cris Macabeus, canal do Robson 2.0, que é o canal do Robson, né? Tem um novo canal do Cris do Robson, Escatologia Preterista, excelente canal para quem quiser entender o Apocalipse a partir de uma visão racional. Canal Missionário Daniel Silveira, Pregador de Duarte, Comentários Bíblicos Católicos, Estudos da Doutrina Católica, canal do Cláudio Campos, leva o nome dele, Cláudio Campos. Canal Catolicismo Blindado, que é o canal do professor Dato Faria. Canal
o Diácono João Victor Mariano, e vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Né? Vai na aba de canais recomendados do meu canal, tem lá as minhas indicações. Né? Bom, então é isso. Né? Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, fico por aqui. Até a próxima e tchau.